netinho! Que alegria! Mais uma manhã de domingo no nosso papo de intimidade. Belezura ter todos vocês conosco nessa oportunidade de reflexão. Nós vamos continuando, não é? Refletindo em todo o livro do meu netinho Ellerson. Provérbios de luz. Cada domingo um provérbio popular diferente, onde nós vamos fazer a correlação com o cotidiano, a sabedoria dos ditados populares. E hoje, gente, é um ditado popular muito conhecido, muito citado, tenho certeza que você já falou várias vezes. Eu sempre uso. Pior cego é aquele que não quer ver, não é? Porque quem nasceu invidente já não enxerga, né, gente? Assim, não enxerga o mundo físico. Nós que temos problemas oculares, eu, por exemplo, que uso óculos, tenho distorção na vista, também assim enxerga mais ou menos. Mas o pior de tudo são aqueles que têm os olhos físicos para poder ver e não quer enxergar. Porque, na verdade, o ditado popular ele fala de uma experiência que é mais profunda, que vai além assim das questões materiais. Sabe o quê? Sabe o quê? Olha o título da mensagem, olha. Cegueira espiritual. Você é cego espiritual? Tomara que não, né? Tomara que você já tenha, assim, sido iluminado, né? Pela verdade do evangelho, da doutrina religiosa que você abraçou. Muito comum na nossa vida cotidiana, né? Algumas pessoas não quererem encarar a realidade, né, meus netinhos? Você já foi assim ou é assim? Diante de uma situação assim que é contundente, algo que às vezes nos alerta para a verdade, para a realidade da vida, uma situação que vai fazer a gente modificar a forma de nós podermos lidar com a nossa existência. A gente quer não enxergar, quer virar as costas, né? Prefere não saber. Muita gente adora permanecer na ilusão e na fantasia. Isso é muito ruim, né, meus netinhos? Porque ilusão e fantasia é gostoso de vez em quando. Se a gente assistir um filme, né? Já relatei para vocês quanto que eu gosto de assistir, às vezes até desenho animado para as crianças. Mas é gostoso. Mas ficar incorporando isso na vida da gente, no cotidiano, isso faz muito mal para a nossa caminhada, porque é preciso que nós sejamos a vida como ela verdadeiramente é. Mas, diante dessas experiências difíceis, das crises, os desafios, das injustiças, ou mesmo das aflições pelas quais nós passamos, muitas vezes a gente quer fingir que nada está acontecendo, quer fechar os olhos para isso. E isso não pode acontecer, meus netinhos. Nós precisamos encarar de frente, ver a realidade do mundo como ele é, não sofrendo, batendo no peito, dizendo que é assim mesmo que tem que ser, mas procurando enfrentar, superar os obstáculos, vendo a nossa responsabilidade perante essas experiências que nós vamos vivendo, já que a nossa vida é uma eterna semeadura. Sabe o que acontece? Vou falar. O Valdizia sempre fala, né? A verdade. Porque negar a verdade, gente, é uma postura muito cômoda, né? A gente não encarar o que é verdadeiro na nossa existência e ficar encontrando, né, desculpismos para aquilo que a gente vai vivenciando na nossa caminhada.
Outras pessoas não. Outras pessoas assim querem enxergar somente o que lhe interessa, né? Quer pegar só aquele ponto que mais lhe chama a atenção e fecha os olhos também para outras questões que são importantes de serem vistas, de serem vividas, inclusive de serem transformadas na intimidade do nosso coração. Então, às vezes a gente cultiva nessa postura da indiferença. É preciso nós transformarmos as nossas atitudes. Abrir os olhos, bem arregalado, arregala aí. Regala os seus olhos, regala, deixa eu ver. Regala bem, olha pertinho. Para poder enxergar a situação real em que cada um de nós nos encontramos. Não mais, meus netinhos, vestir máscara, ter comportamento inseguro, uma vivência ambígua diante das situações, mas uma atitude, como que fala? O Espírito Shine até usou uma palavra tão bonita, gente. Vou falar. Estoica. Uma atitude estoica, né? Corajosa, de enfrentamento, de encarar realmente a realidade e trabalhar na construção de um futuro bem melhor. Quando a gente estuda o Evangelho, as páginas do Evangelho, nós percebemos o Mestre Jesus convidando-nos a poder corrigir, o poder enxergar melhor a nossa vida, nos curar da cegueira espiritual. Aliás, ele já havia dito que deveremos conhecer a verdade, que a verdade, o que faz? O que faz? Completa aí, completa. Liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nota aí que isso é muito importante. E Jesus, sendo médico das nossas almas, ele traz essa proposta de cura, né? De abertura dos nossos olhos, de visualização de um mundo maior. E tem várias passagens do Evangelho que nos traz esse convite a essa reflexão. O Espírito Shine, inclusive, aqui relata uma cura muito conhecida, que é do cego Bartimeu. Você sabe? Aquele cego lá de Jericó, ficava na porta mendigando, né? E Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E ele responde: eu quero ver de novo. E essa resposta é muito profunda, que quer dizer que um dia Bartimeu enxergou e depois foi perdendo a vista, foi ficando cego, até ficar totalmente cego. É claro que aqui é uma experiência física, mas a simbologia também nós somos assim. Um dia a gente enxerga a verdade, vê a realidade e depois vai perdendo a vista, né? Vai querendo perder aquela claridade, buscando escamotear as experiências e mentindo para nós mesmos, né? Quantos de nós nos recusamos a abrir os nossos olhos, que obscurecemos a nossa própria visão, fechando-nos para as questões espirituais. Há, inclusive, gente, uma frase que eu quero falar, quero ler para vocês. Olha para vocês verem o que o Espírito Shine traz. O ignorante é aquele que sabe e se faz de tonto. Ensina outra sabedoria popular similar a essa, que diz que pior cego é aquele que não quer ver. Isso se dá nos diversos campos, segmentos da existência. No campo religioso, por exemplo, são pessoas que se afastaram, né, das propostas iluminativas do coração. Quanta gente se afasta da religião que possui, que começou a enxergar a verdade, né, a ver os erros, as imperfeições, logo dava desculpa, né, para poder se afastar, para não ter compromisso. No campo social, aqueles que enxergamos, né, que fingimos, aliás, não enxergar a dor, a miséria que está espalhada pelo mundo. Quantas vezes a gente finge que isso não está acontecendo, né?
que está tão longe de nós e às vezes está do nosso lado, está batendo na porta da nossa casa, né? No campo político, por exemplo, muitas pessoas negam-se, né, a expressar o seu direito de voto. Nós já falamos sobre isso no nosso papo de intimidade, né? Quando a gente falou sobre a questão da eleição, foi até no dia da eleição, né? Que eu estava indo votar e falei dessa importância de nós contribuirmos, né, para a mudança do nosso país. Nós vivemos uma democracia, onde nós precisamos fazer as nossas melhores escolhas. Então, pior cego é aquele que não quer enxergar, né, o que está sendo vivenciado, para na hora de votar fazer a escolha de um melhor candidato, aquele que a gente escolha, que a gente acredite que vai nos representar bem diante da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. E no campo moral, né, gente, que é o mais importante, os desculpismos que a gente vai arrumando para não reconhecermos as nossas próprias vicissitudes, as nossas próprias imperfeições e as nossas dificuldades interiores, né? Então, para todas essas situações, meus netinhos, todas elas, presta atenção, todas elas, é necessário que haja uma vontade de enxergar. Para que o amor, ele possa brilhar dentro do nosso coração, nos sustentar, nos fortalecer, e seguir adiante, né? E ser cada dia melhores. Essa é a grande questão da nossa vida, a nossa transformação interior. Mas é claro que nessa manhã de domingo, né, com a proposta do nosso papo de intimidade de hoje, pior cego é aquele que não quer ver, a cegueira espiritual, o título da mensagem do livro Provérbios de Luz, nós queremos compartilhar uma história, né, uma história que também é real, que nos ensina bastante, que se encontra nas páginas do Evangelho. No Evangelho de João, apóstolo amado de Jesus, ele registrou esse momento muito importante, que está no capítulo 9. Vale a pena depois você conferir lá. A vovó Luzia vai contar com as suas palavras, né? Mas lá o evangelista conta assim com detalhes e nos leva a refletir sobre esse convite de Jesus, da nossa postura perante a cegueira. Gente, vamos falar para vocês uma coisa, vou confessar uma coisa para vocês. É curioso, né? Domingo e esse movimento todo na rua, toda hora passando um carro. Mas toda vez que eu vou gravar é assim. Falou que vai gravar, o papo da vovó Luzia, começa os carros passar, parece uma coisa, né? Vocês importam não, né? Importante é a mensagem que a gente quer trazer. Mas essa história que está lá no Evangelho de João nos fala de um outro cego. Esse cego era de nascença. E Jesus estava passando com seus apóstolos ali naquela região onde ele se encontrava, ali próximo de Jerusalém. Quando, gente, de repente os apóstolos viram aquele homem lá sentado, né, com a sua, chama escudela, né, aquelas coisinhas de pedir esmola, sabe? E aí eles viram aquela situação do cego de nascença, quer dizer, nasceu daquele jeito, né? E aí eles compadeceram e perguntaram para Jesus algo muito curioso. O que esse homem fez para nascer assim? Foi por causa do pecado dos seus pais ou por causa do seu pecado, dele próprio, né? E esse questionamento já nos leva a uma análise. Vou aqui abrir um parêntese, né? Porque havia a crença naquela época de que os pais que erravam, né, os filhos pagavam pelos erros dos pais. E também havia a crença na reencarnação. Ora, se aquele homem nasceu cego, como que podia ter pecado, gente? Não é? Porque tinha errado anteriormente. Os apóstolos acreditavam na reencarnação e tinha essa crença que muitos de nós temos, né, que reencarnar é pagar erro do passado. E Jesus, compreendendo, né, a dúvida que eles tinham a respeito disso, Jesus fala que aquele homem havia nascido daquele jeito nem por um motivo e nem por outro. Que havia nascido para que a honra
e a glória do Senhor pudesse se fazer aqui na terra. E Jesus usa então do lodo da terra, ele pega a terra, molha com a sua saliva, né? E passa nos olhos do cego e manda ele se lavar num tanque, tanque de Siloé. Essa palavra Siloé significa enviado, para que ele pudesse lá lavar os seus olhos. E o homem vai, né? Jesus pediu e vai, né? Foi confiante lá lavar os olhinhos, lá no tanque, naquela água cristalina, né? Aquele lugar assim, que é de muitas bênçãos, né? Um lugar assim de grande ajuntamento de pessoas na atualidade. Netinho Wesley me contou, nossa gente, fiquei assim, emocionado. Diz que tem o túnel, sabe que chama túnel de Ezequias? Até hoje, gente, passa debaixo da cidade de Jerusalém, as pessoas passam dentro dele, gente. Imagina uma coisa dessa, que belezura total. E aí você anda assim dentro do túnel, né, debaixo da cidade de Jerusalém, com as águas batendo lá no joelho, a água limpinha, branquinha. Você vai ver, Netinho contou. Quando chega lá no final do túnel, gente, o que tem? O que tem? O tanque de Siloé. O lugar onde o cego lavou os seus olhos. Lá naquela oportunidade, né, que meu netinho foi, fizeram análise dessa passagem com a caravana. É uma belezura só, né? Eu vi as fotos. Nossa, deu vontade de estar lá. Só sei, gente, que foi lavar, né? E lavou os olhinhos lá e voltou a enxergar. Ficou feliz demais, gente. Imagina quem é que não ficava, né? E quando ele voltou a enxergar, as pessoas questionavam se aquele homem era realmente aquele mendigo cego que ficava pela sua da cidade. Perguntaram para ele, contou, entusiasmado, né? A cura que havia recebido das mãos do Nazareno. E o povo mesmo assim ficou questionando, ficou sem entender o que é que havia acontecido. Até que foi levado, gente, na presença dos sacerdotes do templo, que era sábado, né? Já falei sobre o sábado, não já? Você lembra? Você lembra quando eu falei? Sábado era tido como um dia sagrado, não podia fazer nada, né? Uma visão equivocada do mandamento da lei de Deus. Só sei, meus netinhos, deixa eu falar com vocês. Só sei que foi levado à presença do sacerdote, o sacerdote foi perguntando para ele as coisas, né? Que homem era aquele que tinha curado ele? Que homem é esse que realiza a cura no dia de sábado? Não pode, né? Que pecador era esse que tinha esse dom de curar? E o que foi curado não sabia muito, que não sabia quem era, nem direito Jesus, né? Foi assim muito rápido, Jesus não ficava divulgando sobre si, ele fazia o bem, espalhava o amor por onde passava. Então os sacerdotes resolveram mandar chamar os pais daquele cego, para eles puderem testemunhar, que ninguém estava acreditando que tinha acontecido, né? Quando os pais foram chamados, gente, olha pra vocês verem, pior cego é quem não quer ver, né? Os pais foram chamados na presença do sacerdote, perguntar para ele se aquele homem que ali estava era filho deles, se tinha nascido já cego e foi curado. E os pais, gente, olha pra vocês verem uma coisa, silenciar. Falou assim, ele é maior de idade, que responda, né? Pergunta pra ele, pergunta pra nós, não nós sabemos de nada. Então, quer dizer, não quis comprovar a situação. Se era pai, sabia que ele tinha nascido cego, né? Só sei, gente, que o sacerdote voltou a perguntar pro cego, né? Pro ex-cego, o que tinha acontecido. Aí ele não aguentou, não, gente. Aí foi claro, né? Mas vocês querem que eu conte tudo de novo? Vou contar. Mas vocês querem ser um seguidor desse homem? Porque vocês estão querendo saber tanto dele? Ficou aquela confusão toda lá no templo. Só sei, gente, que depois eles puderam encontrar com Jesus. Os sacerdotes, eles encontraram, né? Então Jesus dialogou com eles. E é nesse momento em que no diálogo, né, há um momento assim muito especial, tem tudo a ver com isso que a gente está estudando hoje, quando Jesus diz que veio ao mundo para dar visão aos cegos e para mostrar a cada um deles o reino dos céus. Para aqueles que julgam ver, mostrar o caminho. O sacerdote ficou doidinho, né? Por acaso você está dizendo que nós somos cegos?
Jesus então diz para ele: se fosseis realmente cegos, não teriam culpa. Mas já que dizes que vedes, então é porque tendes responsabilidade. Logicamente foi em outras palavras, mas o que Jesus quis dizer? Que muitas vezes a experiência da cegueira física é uma grande oportunidade para enxergar a vida como ela é. Porque abre condições, abre possibilidades de análise, né? Mas quando o indivíduo enxerga fisicamente falando, muitas vezes possui essa cegueira espiritual de não querer ver a realidade. Os pais do jovem, do homem que foi curado, os próprios sacerdotes, estavam ali diante de uma experiência real, né, meus netinhos? Estava ali a experiência, ele era conhecido, era cego de nascença, foi curado pelas mãos de Jesus, não é isso? E agora ele trazia, né, a experiência vivenciada e as pessoas queriam apenas negar, né, não queriam aceitar que ele tinha sido curado pelas mãos abnegadas do nosso Mestre Jesus. Bonita essa passagem evangélica, não é, meus netinhos? Nossa, mãe, fico falando, fica até sem saber os horários, né? A gente fica perdidinha, né? Nos horários. Mas assim, é gostoso, né? Não faz mal passar um tiquinho, ser menos, é gostoso. É a gente ter esse papo de intimidade, essa troca de experiências. Preciso falar, né, da minha alegria sempre, do nosso reencontro, da participação de vocês aí no chat ao vivo, fica escrevendo, eu leio tudinho, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Você sabe, né? Domingo que vem tem mais, não é isso? Mais conversação sobre a proposta do Evangelho para as nossas vidas, trazido pelos ditados populares. Agora deixa eu ir, que hoje as meninas pediu para me ajudar no almoço. Minha filha Rosângela veio com a família dela, tá gostoso demais aqui em casa. Eu vou fazer uma comidinha gostosa, ela falou que tá com saudade do meu tempero. Eu vou fazer uma coisinha gostosinha, tá bom? Então fica tudo com Deus e até breve, se Deus quiser. Cegueira espiritual. Pior cego é aquele que não quer ver. É muito comum na vida cotidiana algumas pessoas não desejarem encarar a realidade. Muitas vezes, viver a ilusão ou a fantasia traz uma sensação aparente de leveza ou alegria, que na verdade é uma fuga dos reveses e dificuldades. Existem pessoas que preferem não perceber crises, desejos, injustiças ou mesmo aflições que estão ao seu derredor. E isso ocorre não pelo fato de terem olhos de otimismo, de pensarem que tudo vai melhorar, mas para que não tenham de assumir responsabilidades na busca da solução para este ou aquele problema. Assim, vivem omissas ou alheias aos acontecimentos. Negar a verdade é uma posição cômoda e prejudicial. Ficar alienado é afastar-se de quaisquer deveres, de enfrentar a situação vivenciada. Outras pessoas buscam enxergar apenas aquilo que lhes interessa, fechando os olhos para a realidade de forma a cultivar a postura da indiferença. É hora de transformar atitudes, abrir os olhos e enxergar a situação real em que cada um se encontra. Não mais as máscaras, o comportamento inseguro, a vivência ambígua, mas a atitude estoica de encarar a realidade e trabalhar na construção de um futuro melhor.
Nas mais diversas situações, a cegueira espiritual se apresenta. O Evangelho de Jesus convida o homem a enxergar, abrir os olhos para a luz, a fim de que uma vida nova se apresente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, informou o Nazareno. Jesus, o médico de almas, aguarda a resposta. Como um dia ele fizera o questionamento a Bartimeu, o cego de Jericó, sua voz suave ecoa na acústica da alma. Que queres que eu te faça? E o necessitado, sem pestanejar, com a certeza do que queria receber do Rabi, respondeu-lhe: eu quero ver de novo. Quantos são aqueles que se recusam a abrir os olhos? Indivíduos que enxergam, mas preferem obscurecer a própria visão, fechando-se para as questões espirituais. O ignorante é aquele que sabe e se faz de tonto. Ensina a sabedoria popular em adágio similar ao da epígrafe. Pior cego é aquele que não quer ver. No campo religioso, são pessoas que se afastaram das propostas iluminativas do coração. No campo social, aqueles que fingiram não enxergar a dor e a miséria que há no mundo. No campo político, aqueles que se negam a expressar o seu direito de voto, sem contribuírem para que haja mudanças nessa ou naquela área de atuação. No campo moral, os desculpismos para que não haja o reconhecimento das próprias vicissitudes e dificuldades interiores. Para todas essas situações, é necessário que haja vontade de enxergar, a fim de que a luz do amor brilhe cada vez mais para iluminar a estrada que leva à plenitude. Luz e paz. Aqui estamos.